Meus irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta noite, mais uma vez, como de costume e praticidade, eu posto cada semana um vídeo tratando de questões teológicas. Haja visto que esse canal pela qual nós fizemos é de uso exclusivo para tratar de questões no que diz respeito à palavra de Deus. E aí, perguntas e respostas teológicas. Mas não houve nenhuma pergunta no canal falando ou questionando algo a respeito de questões teológicas. Contudo, haja visto que me fizeram perguntas durante essa semana, perguntas que são rotineiras, diariamente me fazem, e nós, para tirarmos essas perguntas e respondermos as devidas perguntas, nós estaremos respondendo 3 perguntas pelas quais me fizeram esta semana, e são perguntas que já têm sido feitas durante o tempo. Eu sempre tenho respondido pessoalmente à pessoa. Agora, colocando no canal essas perguntas, nós iremos responder. Primeira pergunta pela qual me fizeram: por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Nós já falamos isso em algumas pregações, em alguns ensinamentos, falando a respeito deste assunto. Mas hoje eu quero entrar numa questão mais profunda para entendermos. A palavra de Deus, ela é a infalível e inerrante palavra de Deus. E os fatos que aconteceram são verídicos, estão registrados aqui na palavra de Deus como forma de evidências para o nosso conhecimento. A Bíblia por si, ela é toda tipológica, é chamada tipológica, matéria conhecida como tipologia, que ela trata de antítipo, tipo e simbologia. O que é isso? Todos os elementos que Deus utiliza no Antigo Testamento, ele apontava para algo que iria acontecer no futuro. Cristo é o ponto crucial de toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ela aponta para o Salvador. Jesus virá. O Novo Testamento, ela já tem outra mensagem. Jesus voltará. Então, todos os personagens anteriores a Cristo eram personagens que representavam Cristo, ou seja, tipificava a pessoa de Cristo, como que Deus usa alguns elementos naturais para simbolizar a pessoa do Espírito Santo, ou o próprio Deus, ou o próprio Cristo, e assim sucessivamente. Quando nós entramos nessas questões, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Cada personagem tinha sua representação no Antigo Testamento, simbolizando no Novo Testamento. E quando nós observamos, Moisés, ele era um símbolo da lei no Antigo Testamento. E também simbolizava Deus também no meio do povo. Quando Deus ele chama Moisés no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, Deus ele vai dizer: Moisés, tu serás como Deus no meio do povo. Eu falarei através de vós. Nós vemos ali um símbolo da pessoa de Deus no meio de Israel. Mas, quando nós vamos para uma questão interessante, por que, de fato, Moisés não entrou na Terra Prometida? Moisés ele simbolizava literalmente a lei. E Deus não queria que o povo entrasse na Terra Prometida debaixo do jugo da lei. Porque a lei ela é bem clara, olho por olho, dente por dente. Mas Deus queria que o povo entrasse dentro da Terra Prometida debaixo do jugo da graça, que simbolizava Cristo. E nós vimos isso em Mateus capítulo 17, na qual, quando Jesus ele se afasta e chama seus discípulos, e vai para o monte da transfiguração, chama ali Pedro, João e Tiago, chegando ali, ele chama o mesmo e é transfigurado no capítulo 17, e aparece 2 varões, Moisés e Elias. E ali o próprio Jesus ele mostra, Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Quando chega em Mateus capítulo de número 23, nós vemos uma questão muito interessante, que Jesus ele fala sobre as pessoas que assentavam a cadeira de Moisés. Ele diz: olha, veja os que assentam a cadeira de Moisés, fazem tudo que ele vos disser, mas não proceda de conformidade a ele. Não siga as suas atitudes de erro, mas o ensinamento que ele tem passado. E o que nós observamos
nesse ponto de vista, no decorrer do nosso ensinamento da palavra, Jesus ele disse, olha, se vós querem ser julgados por Moisés, é Moisés que vai te julgar, não serei eu que vou te julgar. E ele vai falar isso em Mateus, capítulo 11, meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrarei descanso para vossas almas, Mateus 11, 28, fala sobre a graça dele no julgamento. Então, Josué, ele representava a pessoa de Deus. Quando nós vamos para o livro de Números, no seu capítulo 13, o seu versículo de número 16, a Bíblia diz que antes de Josué ser chamado para ser um dos homens ali para ajudar Josué chamava-se Oséias. E você vai aqui no capítulo 13, 16, versículo 16, no livro de Números, que diz, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ou seja, a palavra, dois significados da palavra, paralelo do tempo. Quando você vai na palavra hebraica, Oséias significa salvação, ou seja, salvação é de Javé, salvação. Então, Oséias representava a pessoa salvação. Quando você vai para o nome Josué, no hebraico, salvação é de Javé, ou Javé, salvação vem de Javé. Então simbolizava Cristo como o nome Cristo, salvação. Você vai para o nome Cristo, você vê o significado, simbolismo igual, encaixando-se com a pessoa de Josué. E aí quando você vai lá na origem, você vê que Moisés não entrou, não é porque ele cometeu erro, não é porque ele errou, não é porque ele fez isso ou fez aquilo, cometeu alguns erros, porque as pessoas dizem, Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés feriu a rocha. Não. O próprio Deus falou para ele, Moisés vai e fere a rocha. No livro de Êxodo, no seu capítulo de número 17, seu versículo de número 1 ao versículo de número 7, que diz assim, a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. E o texto vai dizer toda a história, mas precisamente no versículo de número 6, 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha. Olha o texto, está dizendo bem claro, tu ferirás a rocha. E muitos dizem, não, Moisés não entrou na terra prometida, porque Moisés feriu a rocha. Deus mandou ele fazer o quê? Ferir a rocha. Aí diz, não, mas Deus mandou ele falar com a rocha e ele foi e feriu a rocha. Não. O texto não diz se ele feriu a rocha com ira, se ele feriu a rocha com brutalidade, com ignorância. O texto não diz isso. Nós não podemos colocar uma coisa que não existe no texto. O texto está bem claro. Moisés vai, o próprio Deus vai e fere a rocha. Então diz bem claro, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos anciões de Israel. Observe, Moisés assim o fez. Deus não mandou Moisés falar para a rocha. Deus mandou Moisés ferir a rocha. O texto é bem claro. Então Moisés não deixou de entrar na terra prometida porque Moisés feriu ela. Porque o propósito de Deus não era para que o povo entrasse debaixo de um jugo da lei, e sim debaixo de um jugo da graça, que representava Josué, salvação, libertação, transformação. E quando você vai para a lei era bem clara, olho por olho, dente por dente. Então a lei trazia a consequência, trazia sentença de morte para o povo. Então, essas são a questão número 1, a resposta. Não é porque Moisés feriu a rocha, mas porque o plano de Deus era que o povo entrasse debaixo do jugo da graça, não debaixo do jugo da lei. Porque Jesus ele não veio desfazer a lei, mas veio cumprir a lei. E era preciso que se cumprisse a lei, mostrando que ele, como Deus, veio se sujeitar à sua própria lei e mostrar para mim e para você, homem sujeito a falha e a pecado, que podemos viver debaixo da lei de Deus. Porque o próprio Deus se fez homem para viver a sua própria lei. É como diz, tudo que for homem falar, isso ele irá prestar conta. Tudo que falar, terá conta. Então,
seja a sua palavra se ensina ou não. Passando disso é procedência maligna. Então, vamos vigiar e ter cuidado com o que falamos, para não dizer uma coisa que não esteja escrito na Bíblia, conforme Deus falou. Deus abençoe. Segunda e terceira pergunta, em nome de Jesus.